Você já acordou aí com o coração acelerado depois aí de um sonho, né? Um sonho assim extremamente real, que parecia que você tinha acabado de viver aquilo, de tão vívido, de tão real. Tem sonho que a gente esquece aí em 5 minutos, não é verdade? Mas tem sonhos que ficam o quê? Gravado na mente, na alma. Você tenta continuar o seu dia aí, mas aquela cena, ela fica martelando, ela não sai da sua cabeça. E é aí que muita gente se pergunta, será que foi Deus falando comigo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Fica naquela dúvida, né? E eu quero te dizer uma coisa, não deixe, escute isso, não deixe ninguém convencer você de que Deus parou de falar em sonhos. O nosso Deus, amados, não está mudo, Ele continua no trono, Ele continua governando todas as coisas e Ele continua falando com quem tem o quê? Ouvidos para ouvir. Tem gente que diz que isso é coisa aí do passado, mas eu gosto de fazer uma pequena pergunta. Em que versículo da Bíblia está escrito que Deus parou de falar por sonhos? Não existe, amados. Muito pelo contrário. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, né, a palavra diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o seu poder ele continua o quê? Continua o mesmo. A soberania continua a mesma. E a sua forma de alcançar o coração do homem continua nas suas mãos. Não é o homem que diz como Deus tem que agir. É Deus quem decide como ele vai falar, como ele quer falar. Em Jó capítulo 33, versículo 14... em diante, a Bíblia diz o seguinte: antes Deus fala uma e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão da noite, quando cai sono que profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos. Olha a força desse texto. Deus, ele fala. A Bíblia não diz que ele falou, ela diz que ele fala. E muitas vezes aí, enquanto o corpo está descansando, o espírito está sendo o quê? Está sendo despertado. É como se o barulho do mundo, né, ele ficasse em silêncio e o céu encontrasse ali um jeito de chamar a nossa atenção. Eu não estou dizendo que todo sonho é uma revelação, porque a própria Bíblia diz, né, faz essa diferença. Em Eclesiastes, nesse capítulo 5, versículo 3, está escrito que dos muitos trabalhos vem o quê? Vem os sonhos, ou seja, existem sonhos que são apenas aí o reflexo aí do que você viveu, né, durante o dia, mas existem outros que vêm sim do trono de Deus, são revelações, são direções, e esses você não esquece, sabe? Eles ficam ali na mente, eles mexem com o nosso coração, né? Com a nossa cabeça, fica ali martelando, eles trazem uma mensagem, eles produzem um temor, eles chamam ali ao arrependimento, eles alertam, eles consolam, eles nos dão a direção, nos dão respostas. Foi assim com Jacó, em Gênesis 28 em diante. Jacó, ele dormiu tendo apenas ali como travesseiro, né, uma pedra, né? Ele não estava num templo luxuoso, numa cama confortável, né? Não estava no culto, não tinha multidão, barulho, ninguém cantando, mas Deus encontrou aquele homem no lugar mais improvável. A Bíblia diz que Jacó, ele viu uma escada ligando a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam, né, por ela. No topo da escada estava quem? Estava o Senhor, confirmando ali a promessa feita a Abraão e a Isaac. Quando Jacó acordou, ele não disse: que sonho lindo, que sonho bonito que eu tive essa noite. Não, ele disse em Gênesis 28, na verdade, olha só, na verdade, o Senhor está neste lugar
e eu não sabia. Olha que coisa linda, um sonho, amados, um sonho mudou a visão de um homem, um sonho fez Jacó entender, né, que Deus ele estava com ele, mesmo quando ele se sentia ali sozinho, e talvez seja isso que alguém precise aí ouvir hoje. Você acha, né, você acha que Deus ele esqueceu de você, que ele te abandonou, mas o céu, amados, ele continua de olhos abertos. Deus continua trabalhando, mesmo quando você está dormindo. Deus ele não tira férias, ele não dorme. Em Salmo 121, versículo 4, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Enquanto você descansa, Deus ele continua cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios. E se for necessário, ele usa até a dimensão dos sonhos, sim, para falar com você, porque nada, amados, pode limitar a voz daquele que criou os céus e a terra. Amém? Curte, comente, compartilhe esse vídeo, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor, ative o sininho aí para não perder aí os próximos vídeos, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família, em nome de Jesus.